Olá, vamos imaginar uma cena aqui. Pensa num processo administrativo militar em que duas versões sobre o mesmo fato simplesmente não se encaixam. E aí, como se descobre a verdade? É exatamente nesse ponto que entra uma ferramenta poderosa, mas ao mesmo tempo muito delicada: a acareação. Hoje, a gente vai desvendar direitinho como funciona esse confronto, esse cara a cara, usando como nosso guia o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos de Minas Gerais, o famoso MAPA. Vamos entender por que e principalmente como essa ferramenta é usada na busca pela verdade. Bom, e por onde a gente começa? Nosso roteiro está dividido em 4 partes bem importantes. Primeiro, vamos definir o que é, de fato, a acariação. Depois, vamos ver quem são os envolvidos, ou seja, quem pode ser colocado frente a frente. Em seguida, a gente mergulha no passo a passo, para ver como a coisa funciona na prática. E para fechar, vamos analisar as regras e os cuidados que são cruciais para garantir que tudo seja feito do jeito certo, de forma justa. Então, vamos começar pelo básico, pelo fundamento de tudo. O que exatamente é a careação? E talvez mais importante, o que precisa acontecer para que essa ferramenta seja utilizada? Porque, olha, não é uma decisão que você toma de qualquer jeito, e a norma dá pistas bem claras sobre isso. Esse aqui é o ponto de partida de tudo, sabe? Depoimentos que se contradizem, histórias que não fecham. Para a gente conseguir chegar na verdade, essas pontas soltas precisam ser amarradas de alguma forma. E é justamente nesse cenário de tensão que a acareação surge como uma possibilidade, uma carta na mesa. O artigo 164 do MAPA, ele é bem direto ao ponto. A acareação, que também pode ser chamada de confrontação, não é uma simples conversa, não. Ela é um meio de prova oficial. O objetivo dela é muito específico: resolver pontos divergentes e contraditórios. Ou seja, a gente não está falando de qualquer detalhezinho, mas sim daquelas contradições que realmente fazem a diferença para o resultado da apuração. Mas olha só, aqui vem um detalhe que é crucial e está lá no parágrafo único do artigo 164. A acareação não é a primeira opção. Na verdade, ela é a última. A norma orienta o encarregado a, primeiro, tentar resolver as coisas de um jeito mais simples, chamando cada pessoa separadamente para depoimentos complementares. Só quando isso não funciona e o confronto cara a cara se torna efetivamente necessário, só aí é que a acareação deve acontecer. É um último recurso. Ok, então a gente já entendeu o que e o quando. Agora, vamos falar sobre o quem. Quem são as pessoas que podem ser colocadas frente a frente nesse procedimento? A resposta é bem ampla, viu? Mas tem algumas ressalvas muito importantes, principalmente quando a hierarquia militar entra na jogada. O artigo 167 mostra que as possibilidades são muitas. A acareação pode acontecer entre praticamente qualquer um dos envolvidos: acusados, testemunhas, vítimas. Dá para confrontar dois acusados sobre um álibi, por exemplo, ou uma vítima e uma testemunha sobre como o fato aconteceu. Essa flexibilidade toda permite que o encarregado vá direto ao ponto, exatamente onde está a contradição. Agora a gente chega num ponto de sensibilidade extrema. O parágrafo 2º do artigo 167, ele trata a acareação entre militares de postos diferentes como excepcionalíssima. E por quê? Simples, para proteger os pilares da disciplina e da hierarquia. Esse tipo de confronto só acontece se for fundamental para a busca da verdade real. O encarregado tem que, primeiro, esgotar todas as outras possibilidades de investigação, justamente para evitar os tais reflexos negativos à disciplina. É algo muito sério. Certo, já sabemos o que é, quando acontece e com quem. Mas e na prática? Como é que a acareação acontece? Vamos agora detalhar esse rito, o passo a passo que o MAPA estabelece para garantir que tudo corra dentro da lei e da ordem. O processo tem 4 etapas bem definidas. A primeira é a iniciação. O encarregado pode decidir fazer a acareação por conta própria ou a pedido das partes. Se for um pedido, ele pode até negar, mas tem que justificar o porquê. A segunda etapa é a confrontação, que é o momento-chave, quando as pessoas são colocadas na mesma sala. Terceiro, o esclarecimento. Aqui, o artigo 171 exige que o encarregado explique com clareza quais são as divergências antes de fazer qualquer pergunta. E por último, o registro. Tudo, absolutamente tudo, tem que ser documentado no chamado termo de acareação.
E aqui, a gente tem um pilar fundamental do direito sendo reafirmado. Mesmo num procedimento de confronto como esse, os direitos básicos são sagrados. O parágrafo único do artigo 171 é claríssimo. O acusado tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. Ninguém pode ser forçado a produzir provas contra si mesmo. Se ele escolher não falar, esse direito tem que ser respeitado e registrado em ata. Ponto final. Chegamos à nossa última sessão, que é sobre as regras do jogo. Um procedimento tão delicado assim precisa de cuidados rigorosos para ser válido e, claro, justo. O artigo 172 do Mapafei funciona quase como um checklist de tudo que precisa ser observado. O primeiro cuidado é com o tempo, com o relógio. O artigo 172 estabelece prazos mínimos de notificação. Se for uma sindicância, que é uma apuração mais preliminar, o prazo é de 24 horas. Agora, se for um processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, que pode ter consequências bem mais sérias, o prazo dobra para 48 horas. O motivo disso é simples: garantir o direito à ampla defesa, dar tempo para que o acusado e seu defensor possam se preparar. E não é só o prazo, não. O artigo 172 exige outras precauções. Por exemplo, as pessoas que vão ser acareadas têm que ficar em locais separados antes do ato, para não conversarem ou se intimidarem. O procedimento precisa ter 2 testemunhas presentes para dar mais transparência, e o encarregado tem a obrigação de registrar tudo e de explorar cada ponto de contradição, usando técnicas de entrevista para buscar a verdade. É um trabalho muito técnico e que exige muita atenção. Depois de toda essa análise do mapa, fica aqui uma reflexão. A acareação foi desenhada sem dúvida para esclarecer fatos, mas na prática ela também é um teste psicológico intenso. Para quem conduz, é um teste de habilidade e de imparcialidade, e para quem participa, é um teste de nervos, de convicção. E talvez a forma como cada um reage sob essa pressão toda revele tanto ou, quem sabe até mais, do que as próprias palavras. No fim das contas, a acareação seria uma busca pela verdade objetiva ou pela verdade que resiste à pressão? Fica aí o pensamento.